Olá, bom dia a todos. Eu sou Ana Rafaela Borges Monteiro, eu sou recém-formada em Arquitetura e Urbanismo na Universidade Estadual de Londrina e sob a orientação da professora mestra Olivia Urquiza de Carvalho Zara, o título do meu artigo é Vitalidade Urbana e Qualidades Espaciais, Diretrizes Projetuais para o bairro Vila Nova, em Londrina. Eu começo com o meu objeto de estudo, que ele foi escolhido a partir de um levantamento que foi fornecido por um órgão público aqui de Londrina, o IPU, em conjunto a um trabalho final de graduação feito pela Lígia Kemi em 2021. E os dois apontam que a Vila Nova ela possui um grande potencial não explorado devido à sua localização privilegiada, já que ele é muito próximo do centro da cidade e o centro histórico, o seu acesso e proximidade aos terminais e dos equipamentos urbanos que ele já possui. Indo sobre os materiais usados, a fase inicial do trabalho se dá por uma revisão literária do tema da vitalidade urbana, mais especificamente como alcançá-la. Então, a espinha dorsal de todo o trabalho foi esse livro, Em torno dos Vitais de Bentley, e ele traz alguns princípios, e tudo a isso foi agregado aos conhecimentos de outros autores a fim de complementar o estudo. Em seguida, se tratando dos métodos, tem primeiramente o levantamento histórico, que foi possível observar que a Vila Nova e suas origens, devido a uma diferença econômica com os outros bairros, ele foi muito isolado, e isso fez com que ele tivesse que suprir as próprias necessidades, então ele acabou tendo esse aspecto de pequena cidade. Também foram feitos o levantamento do zoneamento atual e do uso do solo existente, um mapa de sintaxe espacial para ver a conexão do bairro com a cidade e até da acessibilidade das próprias ruas, e um mapa da tipologia edilícia e das fachadas existentes para ver quais eram as mais características do local. E sobrepondo todas as informações com o levantamento em campo, foi possível observar que a Vila Nova possui certas âncoras que acabam atraindo maior movimento, sendo elas bares, escolas, restaurantes, uma UBS existente e algumas praças. Também foi possível observar que tem certos elementos que acabam afastando o pedestre de se utilizar a rua. E a maior parte deles acabou sendo concentrada na Tietê, sendo onde foram feitas as maiores intervenções. Então, indo para as diretrizes projetuais, se começa pela permeabilidade do bairro, essas quadras entre a Rua Tietê e a Avenida Brasília aqui em cima, eles possuem escalas muito grandes. E isso combinado com o zoneamento atual, que é uma zona industrial, ele tem fachadas muito pouco ativas, são pavilhões, e eles acabam desmotivando o caminhar. Então foram sugeridas inicialmente duas novas ruas, tratando de mobilidade urbana. Segundo o levantamento, os moradores não sentiram tanto essa necessidade de criação de novas linhas ou novos pontos de ônibus, mas sim do cuidado dos que têm. E isso foi até confirmado por um diagnóstico feito pelo Plano de Mobilidade Sustentável de Londrina, que apontou que os pontos de ônibus, as calçadas e os recuos existentes, eles não estão adequados às necessidades do pedestre. Então, ao invés de investir em novos pontos, o enfoque seria melhorar os pontos existentes, seguindo os modelos que já estão sendo implantados e são propostos pelo IPU. Se tratando da intervenção no zoneamento, a primeira foi feita uma extensão da ZR4 e uma subdivisão dos lotes. Então agora ele está pegando os dois lados da rua Tietê. Também foi feita uma zona destinada a ZEI, já que as zonas especiais de interesse social elas costumam ser muito isoladas do centro da cidade e são muito negligenciadas. Se tratando de cada zona, eu começo pela própria ZR4. Então os objetivos dela foi inicialmente tornar mais acessível a compra de lotes, a partir de uma atividade que já ocorre atualmente, que um ou mais moradores compram um lote e eles o dividem, então deixou como mínimo 180 ou 360. Também foi um dos objetivos preservar a paisagem urbana atual, então o máximo, gabarito máximo de 12 metros e coeficiente de aproveitamento 1.2 e 2.4. Procurou desestimular a instalação de indústrias com lotes máximos de 540. Em seguida, a gente tem a ZC3A. O objetivo dela é incentivar o adensamento, então lotes de 500 metros quadrados a 2.500, com coeficiente de aproveitamento 3.2 e 4, com aplicação de cota parte máxima e gabarito de altura. E o objetivo era desestimular também as construções baixas e largas. Indo para DC3B, o objetivo dela era a preservação da paisagem urbana e tipologia edilícia existente, porém devido à localização e movimento que foi registrado na Rua Guaporé, na Bahia, se considera um certo adensamento na área. Então, lotes mínimos de 360 e máximos de 540. Os recuos da rua eles foram adaptados ao local, já que devido ao levantamento em campo feito, é possível observar que
todas as edificações elas não possuem nem recuo frontal nem recuo lateral. Foi possível reforçar que tem que ter pelo menos 1,5 metros de recuo de fundos e foi proposta a criação de bolsões. Então, pelo menos um terço das laterais do prédio precisa ter esse recuo também de 1,5 metros. A ZC4, ela é concentrada nessa rua mais antiga, a Araguai, então o objetivo dela realmente foi a preservação. Então, lotes mínimos de 180 ou 360, máximo de 540, coeficiente de aproveitamento 2,4, gabarito de altura 12 metros, e os recuos dela seguem a mesma lógica da ZC3B. Por fim, a ZC5, por ser uma zona industrial que se estende por toda a Avenida Brasília, não foi possível fazer a completa remoção dela, já que isso acarretaria em uma requalificação de toda a avenida. Então, o que foi proposto foram algumas restrições para desagravar o quadro atual que tem. Então, lotes máximos de 5.000 metros e coeficiente de taxa de ocupação 60%, para evitar um problema que já tem, que você tem esses super lotes e a construção da indústria em si é muito pequena. E isso acaba gerando uma morte da vitalidade nessa avenida. E, por fim, aqui é para mostrar mais a localização de novo, onde a zona especial de interesse social, as praças existentes e as zonas especiais, que é onde está a ONUPAR, a delegacia e o Corpo de Bombeiros. Como conclusão, eu trago algumas considerações finais. A primeira é que a gente consegue observar essa polivalência do bairro e da rua, já permite que os moradores e visitantes se apropriem do espaço. E é importante notar que os pontos geradores de vitalidade, eles estão muito interligados entre si. Então, de forma que afetando qualquer ponto de qualidade espacial, afeta diretamente o outro. Então, qualquer intervenção em qualidade espacial traz maior vitalidade ao local. Ademais, também foi intuito do trabalho mostrar que boas cidades não precisam dessas imensas intervenções, ou que elas precisam ser essa cópia de cidades estrangeiras. A Vila Nova ela já possui muitos potenciais, como foi possível levantar ao longo do trabalho, e essas pequenas intervenções já ajudariam ainda mais ela a alcançar esse potencial. E, por fim, esse estudo e a intervenção retoma os postulados modernistas e a discussão que muitos teóricos urbanistas estão trazendo ao longo dos últimos anos, que uma cidade voltada para a pessoa, a sua fauna e a flora local não necessariamente acarreta em uma cidade sem lógica ou sem avanço técnico, mas só questiona e visa inverter a lógica funcionalista das cidades modernistas e das mazelas que ela traz e estão ficando cada vez mais claras. É isso, muito obrigada.